TV Artilheiro. Rogério, essa vitória, a importância dessa vitória contra o Ceará, 39 pontos, restam 6 jogos, foi fundamental para a permanência do Fortaleza, da tua ótica, em 2020 na primeira divisão? Boa noite. Eu acho que foi fundamental para que todos estejam alegres, contentes, felizes com o resultado. Se vai ser fundamental, nós vamos ter que mostrar na sequência, né? Ela é importante no dia de hoje, mas ela não lhe garante nada no futuro. Você vai ter que correr atrás novamente no domingo contra o CSA aqui e tentar vencer novamente. Se a gente conseguir vencer novamente, sem dúvida nenhuma, essa vitória passa a ser fundamental para a nossa sequência. Agora, ganhar um clássico é sempre um fator de trazer confiança, alegria, leveza para se trabalhar. E assim como o Ceará foi vencedor no primeiro turno, hoje nós saímos com um resultado positivo. Rogério, parabéns pela vitória. O que você pode resumir do jogo do Tricolor de Aço? Fortaleza vencendo essa partida, o clássico difícil, mas Fortaleza soube aproveitar e venceu de 1-0. Eu acho que o jogo, na sua totalidade, bem equilibrado. Eu acho que no começo do jogo nós pressionamos e tivemos um pouco melhor. Quando fizemos o gol, depois do gol, 15 minutos, por aí, eu não sei exatamente o tempo do gol, mas baixamos demais as linhas de marcação. Ficamos quase dentro da área, a 10 metros mais baixo, 12 metros do que a gente costuma treinar e trabalhar, mesmo numa situação de pressão, que baixar da linha do meio-campo significa correr muito risco com um time com jogadores habilidosos, de boa finalização, como é o Ceará. No intervalo a gente melhorou, corrigiu. Segundo tempo o time voltou melhor, mais agressivo, finalizou mais. O problema é que durante o jogo você quer corrigir, mas num estádio com tanta gente e tanto barulho, fica difícil você se comunicar ou fazer com que um jogador já com cansaço fale com o outro. Mas já no intervalo acho que o time voltou bem melhor. Aí o Ceará começou a alçar bastante bola na área. Mas eu acho que mostrou um equilíbrio, mostrou um jogo bem parelho, mostrou que são duas equipes que têm... e eu torço muito para que isso aconteça, duas equipes que podem permanecer na Série A. Eu acho que seria de vital importância para o futebol cearense, para o crescimento, para o desenvolvimento, para a estruturação, para que um carregue o outro. Seria de vital importância que as duas equipes ficassem. E não é pelo bairrismo, pelo que as duas equipes apresentam dentro do campo. Eu acho que elas têm competitividade e competência suficiente para estar na Série A de 2020. Eu espero que essa vitória aí nos ajude a chegar na pontuação necessária. E espero que a derrota não mostre uma coisa diferente do que é duas equipes muito parelhas que foram construídas nesse ano. Rogério, parabéns pela vitória. Vencer um clássico é sempre muito importante, você sabe disso. Lhe surpreendeu a escalação do Ceará com 3 zagueiros, Rogério? Olha, não me surpreende a saída de 3 do Ceará, porque normalmente sai com 2 zagueiros, Ricardinho baixando pelo lado esquerdo. Nós não fomos nem informados praticamente da escalação, né? Para nós não chegou, nós fomos informados na hora que nós estávamos para subir para o campo, porque o regulamento diz que 1 hora antes você deve entregar, e não foi entregue para a gente em momento nenhum a escalação. Então, a única coisa que a gente lamenta é isso. Agora, eu sei como é aqui. Eu entendo e adoro o sistema que o Adilson escalou o time. Num 3-4-2-1, com o Felipe, com o Galhardo vindo mais por dentro, deixando o centroavante, o outro Felipe fixo, né, na frente. 2 bons volantes, Fabinho e Ricardinho. E o Brock tem muito boa linha de passe, ele é um canhoto com bom passe, né? Talvez, lógico, não tem o talento, porque joga em posições diferentes do Ricardinho, mas ele já fica um sistema mais fixo, né? Eu, particularmente, com 3 zagueiros de origem, eu acho que é bom jogar contra esse sistema. Mas aqui no Ceará, não é um sistema tão acostumado e tão bem aceito pelo torcedor, mas é um sistema muito eficaz, é um sistema muito eficiente. Você vê o Sampaoli jogando aí a todo instante com o Santos, com uma linha de 3 atrás e fazendo grandes jogos. Eu vejo como uma ousadia, né? Acho bacana, gosto muito do sistema. Eu acredito que talvez tenha tido pouco tempo para treinar, mas como o Ceará já é acostumado numa saída de linha de 3, eu acho que não foi tanta... Assim, nós já estávamos esperando o Ricardinho na função, resumindo, nós esperávamos o Ricardinho na saída de jogo, na função do Brock, com um zagueiro a mais. Logicamente você já está estático, está um pouco mais posicionado, mas pede um jogador no meio campo. Mas eu acho que jogou bem, com 3 zagueiros jogou bem, encurralou a gente nos últimos 20, 25 minutos. Eu gosto desse sistema de jogo. Aqui não é muito bem visto, não é muito bem aceito, mas eu gosto bastante. Rogério, aqui do seu lado direito. Boa noite, parabéns pela vitória.
Eu vou ser bem sucinto na minha observação. Até porque você acostumou mal o torcedor do Fortaleza. Você não acha que seu time foi pragmático no segundo tempo? Olha, eu acho que o time evoluiu muito dos últimos, da metade do primeiro tempo até o fim do primeiro tempo. Acho que para o segundo tempo o time evoluiu muito. Ele jogou, teve uma postura, nós trouxemos mais o Romarinho pelo centro para tentar evitar um pouquinho o Ricardinho ter essa bola pelo centro, né? Quando saiu do jogo, eu já imaginei que o Adilson tiraria o zagueiro para colocar um jogador de velocidade, não sabia quem, se era o Lima, se era o Wesley, quem entraria, mas na minha cabeça seria a substituição que eu faria e ele a fez. Então nós conseguimos aí, talvez ser pragmático, seja talvez a melhor palavra a ser usada, mas conseguimos ser usado, conseguimos chutar no gol do adversário, conseguimos criar a oportunidade de gol, coisa que no primeiro tempo, depois do gol, a gente não fez mais, a gente só se defendeu. Agora, no segundo tempo, eu acho que foi um time mais reativo, mas que chegou, incomodou o goleiro adversário. Rogério, boa noite, parabéns pelo resultado. Você ganhou um reforço importante, eu vou dizer, ao longo da temporada, não vou nem dizer para o campeonato, que foi o Romarinho. O que esse rapaz está jogando não é brincadeira. Não é de hoje fez mais uma boa partida. E no lance do gol, se a gente for ratear o gol entre Romarinho, Osvaldo, o Wellington e o Gabriel, que foram os dois que se atiraram na bola, eu acho que a maior parte tem que ser dada para o Romarinho pelo passe, por ele ter conseguido enxergar o Osvaldo naquela posição, a bola já entraria, mas enfim, o Wellington foi lá e fez o gol. Eu queria que você falasse da importância e do crescimento do futebol do Romarinho, que daquele jogo do Santa Cruz e da Copa do Nordeste para cá é outro totalmente diferente. Não, ele sempre foi o mesmo. A única coisa que ele não tinha feito um gol e o torcedor não entendia que era preciso ter a paciência necessária com ele. Mas ele se desenvolveu muito da época que ele veio do Globo para hoje. Falei para ele ao final da partida que ele deve guardar esse jogo como referência para a carreira dele, porque para mim foi o melhor jogo que ele fez com a camisa do Fortaleza. Foi o melhor jogador para mim, disparado da partida. Foi o que deu bons dribles, soltou a bola um pouco mais rápido do que normalmente ele solta, prendeu a bola, ganhou as faltas, desafogou o time. Então foi uma grande partida. O time como um todo, do esforço, eu não posso deixar ninguém de fora, mas ele fez uma partida muito acima da média. Eu acho que ele deve levar para ele como referência tudo que ele fez no jogo de hoje. Desse nível para cima, ele tende a crescer e, infelizmente, talvez até sair daqui. Rogério, boa noite. Parabéns pela vitória. Você falou sobre a questão da talvez ser um pouco pragmático em determinado momento, né? Mas o Fortaleza, que você implantou a sua característica desde o ano passado, era sempre uma equipe muito propositiva, muito ofensiva, que busca sempre o protagonismo, que busca sempre o gol adversário. Mas nessa Série A, em determinados momentos, tem sido um time que tem talvez demonstrado uma maturidade para entender o que o jogo pede e jogar numa proposta um pouco mais reativa, dependendo do adversário, dependendo do cenário. Acho que isso muito também pela questão física. A gente está chegando numa reta final de temporada, não tem a mesma intensidade que tinha no começo do ano para jogar de forma talvez tão ofensiva. Queria que você falasse um pouco sobre essa mudança um pouco, essa adaptação, né, de um outro estilo também, dependendo do cenário do jogo. É um amadurecimento da tua equipe de acordo com também a gestão de campeonato, tendo em vista que está chegando aí na reta final e jogadores talvez com uma intensidade um pouco mais desgastada? Honestamente, é um jogo bem diferente do ano passado, né? E são adversários também muito diferentes. Ano passado nós jogávamos com meia, né? Jogávamos com o Dodô, jogávamos com o segundo volante, que saía, fazia as infiltrações, e com 3 homens na frente. Nessa temporada, a gente, por causa do Ederson, eu queria colocar o Ederson, a gente se encaixou num 4-2-4, às vezes com 2 pontas ofensivos e 2 9s, normalmente, ou às vezes com um ponta, 2 9s e um Marlon, por exemplo, que é um jogador um pouco mais defensivo e que atua pelo lado do campo. Você tem que ser prático, você tem que ser objetivo no que é possível. Na minha visão, eu não tenho condições de vencer a maioria dos times através do meu 10 ser superior ao dele, do meu sistema igualado ao dele, ser superior na qualidade técnica. Então, o que eu vejo? Eu tenho que ter um contraponto àquilo que a equipe adversária faz. Eu não posso jogar com o Corinthians, eu não posso jogar com o Palmeiras, no mesmo sistema que eles jogam. E eu acho que esse time se acertou nesse sistema, e eu até por hora, muitas vezes quis mudar.
mas você precisa de tempo e o time está tão ajeitado nesse sistema que agora, desde o jogo do Corinthians, que a gente fez uma variaçãozinha, colocando o Bonilha, né, nos 2 jogos, hoje e no último jogo, e aí abrindo 2 pelo lado e um na frente, quando do meio para frente do jogo. Mas senão é um sistema de jogo bem encaixado e que deve perdurar até o final do ano. Aí, para o ano que vem, aí bola-se outra maneira, dependendo dos jogadores que você tenha. Rogério, boa noite, parabéns aí pela vitória, um clássico, o último do ano, que deixou o Fortaleza encaminhado para essa classificação. Nessa entrada do time que você tomou conhecimento da escala do adversário, houve tempo de você dar alguma instrução? E que instrução você passou para seus comandados, ou poucos comandados? Né, houve tempo para a gente conversar, porque foi na hora da oração, quando a gente estava subindo, né? E o Adilson, eu acho que tentou alguma coisa diferente, e ele tem, eu acho que, anos de carreira e prática para fazer isso. Na minha visão, o Brock é um jogador que tem muito boa linha de passe. Um canhoto jogando pela esquerda é diferente do Luiz Otávio, por exemplo, que é um jogador muito forte no 1 contra 1, muito forte no jogo aéreo, mas na construção do jogo ele não tem o mesmo passe que o Brock tem. Já o Valdo é um jogador de mais arrancada, né? Mas são 3 zagueiros, né? E facilita um pouco, mas então assim, a ordem era para tentar deixar a bola um pouco mais centralizada com o Luiz Otávio e bloquear um pouco mais a saída dos outros dois zagueiros. Enquanto a gente estava no 0-0, a gente fez bem isso. Só que depois que a gente fez o gol, aí a gente recuou demais, começou a perder um pouco a mão no jogo, e eu tentei colocar o Romarinho pelo meio, né? Botar Romarinho, Oswaldo e André, e deixar só o Wellington centralizado, para tentar não baixar tanta linha antes do final do primeiro tempo. Depois nós corrigimos no intervalo, mas antes do jogo não mudou muito na construção do jogo, e sim na maneira de marcar. Então o que nós fizemos? Nós centralizamos o Romarinho, tentamos jogar com 3 homens de meio, e deixamos o Wellington mais colado com o Luiz Otávio, para ter essa flutuação, para tentar ganhar um homem a mais pelo meio. E foi da onde saiu, inclusive, o passe do Romarinho para o Oswaldo. Rogério, nos últimos jogos o Fortaleza vinha tomando muitos gols, né? E acabava compensando pelos gols que fazia também. Sim. E hoje acabou não tomando. Eu queria saber o que foi feito nesse curto espaço de tempo de preparação para o Clássico para estancar, e se era uma coisa que já vinha te preocupando, os gols que o Fortaleza vinha sofrendo constantemente nos jogos. Sim, nós temos trabalhado nos últimos dias pelo pouco intervalo de tempo a bola parada. Nós trabalhamos bastante contra o Corinthians, a bola parada, mas acabamos tomando os gols, e não foi de falta, mas foi de bola alçada na área. E para esse jogo nós trabalhamos muito a bola parada e a construção do jogo. Claro que o jogo nós não trabalhamos com a possibilidade do terceiro zagueiro, isso não, eu estaria mentindo para você se eu falasse. Mas nós já trabalhamos muito com o Ricardinho vindo pela esquerda, então não foi inútil o que nós fizemos durante a semana. Só que você tem viagem, você vai a São Paulo, você corre 11 quilômetros lá, você vem, corre 11 quilômetros, você não tem muita metragem para gastar com o jogador, então você tem que recuperar muito mais o atleta, diferentemente dessa semana e da próxima, que a gente tem a semana cheia, e é onde a gente vai tentar colocar os atletas numa condição física mais adequada para aguentar essas últimas 5 partidas, que para nós, com algumas posições com elenco meio curto, em determinadas posições, não é benéfico você jogar domingo, quarta e domingo nas últimas 5 rodadas. Seria melhor com uma semana livre agora, a outra cheia, depois uma outra livre. Mas é o que manda o regulamento, os jogos de outras competições no meio. Nós vamos tentar treinar de verdade essa semana e a próxima. Não precisa de microfone. Duas perguntinhas, não só. Esse foi um jogo em que você mais vibrou, né? Qual o significado dessa vibração? E também o seguinte, vendo o André Luiz jogando bem, o Wellington Paulista desandou a fazer gol. Chiesa, você recuperou esse jogador. Isso ameniza a decepção de não contar com o Ederson nessa reta final? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Não contar com um jogador que você criou o sistema para jogar com ele é triste. Mas faz parte do futebol. Ele é uma peça que ajudaria muito a gente, logicamente, nessa reta final. Mas nós temos que pensar com os jogadores que nós temos à disposição. E o Chiesa, assim, aquele jogo contra o Flamengo foi fundamental para que ele pudesse demonstrar para a gente que hoje ele é uma
Hoje talvez seja a primeira substituição que nós temos, ou se precisar sair jogando, a gente pode contar com ele tranquilamente. Ele é um jogador diferente, ele aguenta muito bem a bola. Quando surgiu a possibilidade de trazer, era esse jogador aí que vem jogando nos últimos jogos que eu esperava. Eu acho que ele vem dando uma resposta muito boa dentro do campo. Você pode ver que em todos os últimos jogos ele participou, ou jogou, ou entrou no decorrer do jogo. O André vem se esforçando cada vez mais, é um jogador de explosão, velocidade, ele tem muita força física, né? E o Wellington, os gols. O Wellington, 13, né? Eu acho que 13 gols no campeonato, num campeonato tão difícil como é o Campeonato Brasileiro. Fiquei com medo até que hoje ele tirasse o gol do Oswaldo e fosse impedimento de onde eu estava, não dava para saber, mas é que o cara tem fome de fazer o gol, né? Poderia ter deixado a bola entrar, acho que no cabeceio do Oswaldo. São 3 jogadores em tese para 2 posições, mas que nós vamos usá-los aí praticamente todos os jogos até o final do campeonato. É o que a gente espera. Para mim, um Fortaleza e Ceará, um clássico considerado por vocês, ou levado através da mídia como o mais importante dos últimos, sei lá, ou da sua história, ou dos últimos 20 e tantos anos, né? Poder sair vencedor. Nesse ano, ter 5 bons resultados em 6 possíveis contra o maior rival, e principalmente pelo que os pontos pediam nesse momento do campeonato. Para a gente, uma derrota hoje, nós já tínhamos a diferença do saldo de gols do Ceará. O Ceará, se acabar igual a gente, na final do campeonato, ele acaba na nossa frente. Então, nós precisávamos ter os pontos à frente. Então, hoje foi fantástico por causa disso. Acho que foi a superação de todos. O time trabalhou bem defensivamente, não sofreu gols. E eu acho que, assim, que eu quero só deixar registrado. Eu trabalho no futebol há 29 anos. O que essa torcida faz aqui é diferente de tudo que eu vi na minha carreira como jogador. A festa que esses caras fazem tem que deixar registrado, que é uma coisa, assim... Fortaleza é uma cidade turística, né? Que um turista que venha assistir um clássico Fortaleza e Ceará, ele está vindo a um dos, talvez, dos maiores eventos que ele possa assistir em matéria de futebol no Brasil, que é o clássico Fortaleza e Ceará. É algo inexplicável. A torcida do Fortaleza, os mosaicos, sempre a festa, é o que, assim, você roda pelo Brasil inteiro, né? Mas a entonação, a paixão que esses caras têm, é uma coisa que mexe. Cada vez, assim, eu sou muito grato por cada vez ter essa oportunidade de vir ao Castelão e presenciar festas como essa de hoje. A gente só lamenta as cenas no final. Isso é triste, porque uma festa tão bonita, independente de quem saia vitorioso, não deveria acabar. Eu não sei, não vi direito, mas ouvi, né? Com confrontos, cadeira arrancada, jogada, crianças, mulheres no meio. Eu acho que isso é triste acabar dessa maneira, mas uma festa que fica registrada na memória da gente. Eu vou levar para onde for esse jogo, esse momento do Castelão cheio, as festas que essas torcidas fazem, eu acho muito bacana. E, mais uma vez, repito, acho que seria fundamental para o futebol cearense a presença, Deus queira, dos 2 clubes. Lógico que a gente pensa primeiro no Fortaleza, somos Fortaleza, mas o crescimento dos 2 clubes eu acho que está muito, muito atrelado à permanência dos 2 na mesma divisão. Rogério, boa noite. O futebol, muitas vezes, jogar bem significa estar com a bola, atacar, sufocar o adversário. Muitas vezes, não, principalmente o torcedor, ele não entende muito a ideia de que o time pode jogar bem num sistema mais defensivo, um pouco mais recuado. Hoje, principalmente, o Fortaleza, na minha opinião, na minha avaliação, o Fortaleza foi crescendo taticamente, ele foi encaixando durante o jogo. O Ceará começou talvez um pouquinho melhor, conseguindo atacar um pouco mais a equipe do Fortaleza, depois o Fortaleza conseguiu neutralizar boa parte das ações do Ceará em relação ao jogo todo. No segundo tempo, principalmente, eu senti que o Fortaleza baixou muito as linhas, tanto a primeira quanto a segunda, compactou e impediu o avanço do Ceará. Isso aí foi uma orientação sua, foi algo assim trabalhado para fazer com que o Ceará tivesse pouquíssimo espaço ali, principalmente perto do gol do Felipe Alves, porque o Ceará teve poucas chances claras assim, de gol, tirando a cabeçada, o lance do Luiz Otávio. Eu acho assim que o êxito num jogo, você tem um propósito, e você tem que seguir aquele propósito. Eu acho que nós falhamos depois do gol do primeiro tempo até o final do primeiro tempo. Eu acho que nós não conseguimos cumprir o nosso propósito. Futebol não se mede muito... Lógico que o gol é muito importante,
mas o futebol se mede pelo aquilo que você se propôs a fazer e o êxito que você teve em conseguir concretizar aquilo. Então, assim, o Ceará teve mais posse de bola. É natural que um time perdendo com 13, 14, 15 minutos tenha um pouco mais de posse de bola que você. Quantas finalizações com chances claras de gol teve o Ceará? Eu acho que uma, que foi a da trave, duas, a da trave e a do cabeceio. Foram 2 chances claras de gol. É natural que um time se retraia um pouco na frente, mas que você não queira, eu quero jogar ofensivo. Só que no segundo tempo nós tivemos também boas oportunidades de contra-ataques, onde a gente podia ter feito o segundo gol. Agora, eu acho que foi um time que jogou dentro daquilo que era necessário fazer, o que a partida pedia. E quando entrou o Bonilha, mudou um pouco o sistema de jogo, mas o Wellington foi inteligente, colou no Ricardinho, começou a caminhar junto com o Ricardinho no campo, deixando com que mais o Luiz Otávio, por exemplo, amasse o jogo. É natural que você, não sendo um meia, você vai ter mais dificuldades em dar o último passe certo, acertar a última bola. Então, dentro do que a gente se propôs, eu acho que a gente fez um bom jogo, mas erramos muitos passes, primeiro tempo, passes fáceis, erramos domínio, assim... Tecnicamente, eu acho que nós deixamos um pouco a desejar. Taticamente, eu acho que o time atingiu o seu objetivo. Rogério, você enalteceu há pouco tempo a torcida do Fortaleza, a torcida do futebol cearense. Sim. Tem um dado aqui super interessante, feito agora pelo nosso companheiro, o Graziani. São 16 jogos como mandante, o Fortaleza, na atual Série A. O público pagante dá 508.283 pagantes. Dá uma média de 31.767. Fortaleza está em 3º colocado, em média de público. Ultrapassou hoje o nosso São Paulo, para você ter uma ideia. E se o Fortaleza manter essa média, para você ter uma ideia, será a torcida de maior média de público do Nordeste na era dos pontos corridos, desde 2003 para cá. Se o Fortaleza manter essa média contra o CSA, Santos e Bahia, Fortaleza será a melhor média do Nordeste em público pagante na era dos pontos corridos. É uma marca grandiosa. Muito, muito. Eu acho que é lógico que nós vamos entrar no valor do ticket médio, isso não, mas eu acho que nesse momento nós precisamos do apoio do torcedor, independente dos valores, independente de preço médio de ingresso. Nós precisamos de mais do que 31 mil para o próximo jogo. Nós precisamos novamente o Castelão cheio, porque a diferença é gritante quando a gente tem o apoio da nossa torcida. Faz uma diferença imensa, até na preparação, o pré-jogo. Eles voltam do campo depois do aquecimento, todos conversando, está bonito lá fora, tá. Então, quer dizer, eu acho que mexe com o emocional, com o psicológico do jogador, e a gente conta no domingo que vem contra o CSA. É um jogo, eu acho que aí sim se torna talvez um jogo bem decisivo, onde a gente dá indícios para onde a gente vai caminhar. E o CSA extremamente vivo, apesar de ter perdido hoje, mas vem com diferença provável de no máximo de 5 pontos, ou seja, com totais condições, e é uma equipe que sempre causa bastante problemas para a gente, né? Eles não ganham, mas a gente também nunca consegue ganhar, e eles precisam da vitória muito, nós precisamos muito da vitória. Contamos com o nosso torcedor no domingo que vem e, mais uma vez, parabenizar. Não só a festa, como eu não sabia do dado aí que você passou, mas mesmo que não seja financeiramente falando, mas em média de pessoas presentes, um show para a história do Fortaleza. Rogério, boa noite, parabéns pela vitória. Hoje faz um ano que Fortaleza conquistou o título da Série B. E o Mosaico relembrou isso, naquele mosaico de La Casa de Papel. Relembrou você e também o Boeck, que foi ídolo da Série B do ano passado. Hoje o Felipe Alves ele teve uma atuação diferenciada, ele recuou um pouco mais, ele protegeu mais a meta. Foi passado algum fundamento diferente para ele hoje? Não, mas é que quando você faz um gol muito cedo, a tendência é que o adversário te pressione mais. E é um estilo de jogo. É um estilo de jogo que, para mim, é extremamente natural, porque foi o estilo de jogo que eu desenvolvi durante 20 anos jogando como goleiro do São Paulo. Eu entendo aquilo perfeitamente. O torcedor, às vezes, fica um pouco receoso, assustado. E, assim, você tem 2 maneiras de fazer linha de 3. Ou com 3 zagueiros, ou com 2 zagueiros e um goleiro. E você passa a ter um jogador a mais do meio para frente. Então, assim, é um risco que se corre, mas é um risco para construir. Hoje, curiosamente, continuou sendo o jogador do Fortaleza com mais posse de bola durante a partida, né? Com maior percentual de posse de bola, mas
fez lançamentos mais longos durante o jogo. Mas é muito em função da pressão adversária, que atrás do placar vem a todo tempo pressionar. Mas no final do jogo, acho que foi muito bom, que o time conseguiu os últimos minutos, conseguiu trabalhar bem a bola de frente, voltar com o Felipe, isso parece que não, mas desgasta muito o jogador adversário. Então, assim, a consciência que nós tínhamos que ter tido durante o jogo inteiro, nós vamos ter no melhor momento do jogo, nos últimos 4, 5 minutos, onde poderíamos sofrer uma pressão e usamos muito bem o Felipe para jogar. Eu, particularmente, gosto muito desse estilo de jogo, não abro mão desse estilo de jogo, mas acredito e concordo que conceda alguns riscos sempre. Valeu, gente. Boa noite. TV Artilheiro.